No Facebook já tá, viu? Já? Estamos no ar? Tudo bem aí, Vini? Olá, boa tarde. Hoje é dia 12 de agosto. Nós vamos começar mais uma live. Hoje nós vamos aprender um pouco. Eu quero mostrar para vocês a técnica do caleidoscópio. Já estava aqui esquecendo o nome da técnica. Essa semana foi uma semana bastante agitada pra gente. Quero agradecer a vocês que nos acompanharam na live do Magazine Luiza. Foi uma live muito bacana. Deu muito certo. Lá a gente teve a oportunidade de falar de costura. Aí tinha outros parceiros do Magalu. Alguns que falaram sobre máquina de costura, agulhas e linhas e acessórios. Então foi uma coisa bem bacana, a gente teve muito retorno do pessoal, perguntando sobre os tecidos, então foi um negócio bem bacana. Quero agradecer vocês que também assistiram e me acompanharam lá na live. Pena que foi um período muito curtinho, mas acho que a gente conseguiu passar bem o recado. Bom, hoje eu estava pensando em fazer para vocês um outro tipo de projeto, mas aí uma das nossas clientes, a Aide, ela é lá de Goiânia. A Aide me pediu para que fizesse, ela assistiu uma das minhas lives, um curso lá no YouTube meu, um vídeo de lá, e ela viu eu fazendo, inclusive esse caminho de mesa aqui, que eu já fiz para vocês também, esse caminho de mesa. Tem lá no YouTube o vídeo e tem no Instagram também. Tem com apostila também. Só que no meio do vídeo eu falei para ela, eu comentei que eu adorava um caminho de mesa que eu levei até na última mega, que ele era com a técnica do caleidoscópio e que ele era o meu preferidinho. Aí ela perguntou, você tem apostila? Eu não me lembrava se eu tinha apostila ou não, fiquei de procurar, eu e a Isabela. Aí a Isabela encontrou a apostila, a gente acabou fazendo, então, a live hoje, decidindo que a live hoje a gente iria fazer a respeito desse caminho. Na apostila, ele não tá exatamente como caleidoscópio, tá? Mas o que eu vou mostrar para vocês aqui é a opção de fazer caleidoscópio com o tecido. Então, vamos lá. A apostila é essa. Então, na aula, vocês vão ver como tá fazendo o caleidoscópio. E na apostila, vocês vão ter uma segunda opção. Tem também lá para baixar do outro caminho de mesa também, que é com a ponta Em 60 graus. Em 60 graus, isso aí. Quem entrou, Vini, para me falar um oi? A Vera, a Edna, a Ilana, a Ivelise, a Ana Jerônimo, a Zelma, a Fabiola, que era a Salona, e a Kit. Muito bem-vindas, meninas, muito bem-vindas. Então, vamos lá, vamos começar. Dá pra ver quem entrou no Face. Esses daí entraram no Insta, né? Ah, não, foi foi misturado. A Fabiola entrou no Face e a Vera tá no Instagram. Então tá bom. A semana passada a gente fez no YouTube, mas essa semana a gente vai só subir o vídeo pro YouTube depois, tá bom? Para fazer esse caminho, a gente vai precisar de um tecido de faixas. No caso, eu tô usando o meu tecido de faixas, o de girassol, para mostrar para vocês. Eu quero mostrar uma particularidade desse tecido aqui. Quando eu fiz esse tecido, quando a gente desenhou o tecido, eu nem tava pensando na técnica do caleidoscópio. Bela, você vai conseguir virar os Tá tudo celulares? certo, mãe. Vai seguindo. É que eu queria colocar aqui para mostrar. E vocês vão ver que nesse tecido aqui, um girassol, ele tá o maior,
intercalando, um para baixo, outro para cima, um para baixo, outro para cima. Quando eu fiz, eu não pensei em dar exatamente para fazer o caleidoscópio, vocês vão ver que ele ficou muito bacana. Isso não é a mesma coisa com o de flores, tá? Que vem nessa mesma faixa. Esse o de flores, aí daria para fazer perfeitamente esse daqui. Por que que eu digo que não daria para fazer o caleidoscópio? Porque o encaixe para o corte, no caso das flores, vocês iam perder muito tecido. Já nesse de girassol, já dá o encaixe certinho. O que que eu vou precisar? Eu vou usar essas duas faixas do meu tecido de girassol. Em cada uma das faixas, nós vamos estar costurando. Eu já deixei ele previamente cortado, porque a gente tem um problema para cortar o tecido aqui, que às vezes eu fico meia de mau jeito. Mas imaginem aqui, ó. Eu tenho a minha faixa e do lado da faixa eu costurei uma outra faixa de 6 centímetros. Aqui eu usei o damasco verde dos dois lados. Então, a minha faixa central e 6 centímetros para cada lado. Aqui eu tentei reconstruir certinho o tecido para vocês verem, ó, ele vai dando sequência aqui, ó. Depois, o que eu fiz? Eu quero mostrar para vocês esta régua. Essa régua é uma régua que ela tem um ângulo, é uma régua de 60 graus, que a gente chama, tá? Num dos vídeos, acho que foi exatamente no vídeo que eu ensinei aquele outro caminho com a régua de 60 graus, eu mostrei para vocês como a gente pode fazer um molde. Mas essa semana eu fui atrás dessa régua aqui, que eu achei uma régua muito bacana. Além da cor dela, que destaca no tecido, é uma régua que ela vem com várias marcações aqui, que ajuda bastante no corte. O que que a gente tem que fazer para cortar em 60 graus? A gente tem que localizar aqui no tecido e fazer a técnica de caleidoscópio. Eu tenho que centralizar aqui no tecido o meu desenho. Dá para mostrar aqui? Ou quer que fique mais perto? Eu tenho que deixar esse tecido de tal maneira que a minha estampa fica bem centralizada na régua, tá? E eu gostei muito dessa régua por dois motivos. Primeiro, que essa quantidade de marcação que ela tem aqui me permite marcar aqui até onde eu vou no meu tecido, que limita os meus erros na hora que eu vou cortar. A segunda coisa, que geralmente as réguas têm a pontinha aqui, ela termina em ponta, e essa daqui ele tem um chanfradinho. Esse chanfradinho vai ajudar a gente na hora de costurar. Eu vou mostrar depois pra vocês. Então, o que que é importante? Vini, vê pra mim se você acha a outra régua. Aqui, ó. Eu pego, pode deixar. Ó o que eu quis dizer pra vocês, ó. Essa daqui é uma outra régua, também de 60 graus, e ela tem essa ponta aqui, ó. Ela não é chanfrada. Quando eu não tenho a ponta chanfrada, eu não sei exatamente onde eu vou parar a minha costura. É diferente da ponta chanfrada, que ela me ajuda a falar onde que eu paro exatamente a minha costura, para não ultrapassar aqui e começar a dar errado meus encaixes. Isso a gente vai ver na hora de costurar, tá? Falando nisso, a Cláudia perguntou qual é a margem de costura que você utiliza. 0,75. A gente vai usar 0,75. A outra diferença dessas réguas, essa aqui é uma régua bem antiga que eu tenho. Ela, se vocês forem ver, ela tá marcada a cada 5 centímetros. Então, se o meu tecido ficar aqui entre essas duas marcações, um corte sai certo, o outro corte não sai certo. Com essa régua aqui, ó, que eu tenho várias marcações, eu marco exatamente onde eu quero, que nem o meu tecido deu exatamente aqui, ó, um pouquinho antes. Então, sempre na hora que eu estiver centralizando a minha régua no tecido, eu vou centralizar por esse risco aqui. Como é que eu chego nesse risco? É a altura que deu a costura da faixa central com as duas faixas do lado.
Então, eu ponho aqui, centralizo o desenho que eu quero. Ó, ele vai dar a altura certinha, daqui até aqui, certo? Centralizei, seguro a régua, faço o primeiro corte. Aí, eu venho para essa daqui, ó. Centralizo, faço o segundo corte. E vou indo. Vocês viram que o meu girassol ficou bem no meio da régua? Deu para perceber? Deu? Deu aí, Vini? Isso é muito importante, principalmente quando a gente está cortando em triângulos. Uma outra coisa bem importante, neste caso aqui, apesar do tecido ser maior, eu engomei o tecido, tá? Por quê? Porque eu tô cortando ele em triângulos e a gente tem aquele problema dele ganhar uma certa elasticidade no tecido. Feito isso, vamos dar uma olhada na apostila, como que tá isso na apostila. Bom, então, recapitulando para quem chegou agora. Eu peguei a faixa e costurei uma faixinha de cada lado do tecido, uma faixa de 6 centímetros. É importante que as duas faixas sejam da mesma cor. É diferente daquele outro caminho que eu mostrei para vocês, que em uma das faixas eu coloquei o tecido marrom e do outro lado o rosé. Aqui eu preciso que as duas sejam da mesma cor. O que que é um caleidoscópio? Alguém tem dúvida até agora? A Mara perguntou onde compra a régua. Ah, boa! Ó, até ganhei da Criativa. Essa régua... Ah, eu queria só falar mais uma coisa da régua. Eu tô gostando bastante de trabalhar com essas réguas de cores fluorescentes, porque eu acho que ela mudou um pouco a maneira de você enxergar o tecido. Então, eu gostei bastante dela por isso e pelo tipo de marcação. Ela já é gravada nela, é diferente da régua ser estampada. Se eu mostrar para vocês aqui, essa régua é antiga e ela já tá Bem falhada. bem falha. Eu tenho uma outra aqui que ela tá mais falha ainda, que eu já até separei para vocês verem. É uma régua que eu comprei, ela é de polegada. Nessa daqui, ela vai perdendo a tinta, né? Se você lavar ela principalmente, e acaba prejudicando as medidas do trabalho. Essa ela já é mais... como que eu vou falar? Durável? Além de durável, ela é estampada já no próprio acrílico. Já é marcada. Ó, essas réguas é da Criativa. Tá? Criativa.arte.br. Criativa com um K. Criativa com K. É da Kátia Covas, acho que vocês conhecem ela. Ela também participa de todas as feiras, tá sempre na Mega. A Kátia também é professora de patchwork e a marca dela é criativa.arte.br. Eles estão até fazendo um projeto com as réguas, vale a pena vocês darem uma olhada. Aí Tá? teve mais duas perguntas aqui. Uma outra relativa à régua, da Edna, perguntando se ela é em alto relevo, as marcações. E perguntaram se os painéis já chegaram. Os painéis de quilt, graças a Deus, já chegaram na live passada, vieram lindos, maravilhosos. Estão lá no site, quem comprar o kit com 5 painéis tem 5% de desconto. E ela sim, ela é em relevo, ela é Bem sutil. bem sutil o relevo dela. Mas é uma régua que é muito durável e não vai apagar isso. Gente, olha, eu fiquei muito fã dessa régua aqui. E perguntaram também com qual outra faixa floral daria certo fazer o caminho de mesa. Então, com todas as faixas florais, mas especificamente o caleidoscópio com essa de girassol, tá? Não precisa ser só a faixa floral, tá, gente? Vocês podem, de repente, pegar um tecido floral e fazer também com ela. Por exemplo, o nosso tecido borro, se você quiser aplicar essa técnica, também dá.
Basta, aí no caso, a faixa aqui do tecido que vocês cortariam é de 12 centímetros, tá bom? Ó, por exemplo, eu vou mostrar aqui as outras faixas que a gente tem, para quem perguntou. Ó, aqui, por que que não daria certo o caleidoscópio com a nossa faixa de lavanda? Porque eu não tô com uma para cima, outra para baixo. Então, não é que não dá certo, é que vai desperdiçar mais o tecido para vocês encaixarem a régua para ficarem todos os painéisinhos iguais. Aqui, ó, a gente tem a de lavanda e a de flores, que eu até combinei essa, eu tava querendo fazer um trabalho, olha que bonito que ficaria essa de flores com o damasco azul. Tá? E junto com o girassol, essa outra também floral. Tá? Fala, Fini. Não, que a Rita Mazotti passou aqui no Facebook e falou: oiê, passando para deixar um beijo. Obrigado, Rita. Gente, a Rita fez uma live também esses dias falando da mudança da Mega, que a Mega vai ser só em 2021. A gente fica super triste porque a gente gostaria de estar mostrando as novidades, mas vamos mostrar as novidades aqui pelas redes sociais. Eu acho que até foi uma atitude bastante coerente da Mega mudar, porque a gente também não quer colocar ninguém em risco, nem o pessoal que organiza, nem os clientes que vão visitar a feira, e nem nós também somos os expositores, né? Então, esse período todo vai passar, a gente, enquanto isso, vai abastecendo os ateliês, vocês vão procurando as novidades nos ateliês e vai dar tudo certo, né? Eu sempre falo, essa pandemia me deu oportunidade de despertar esse interesse em fazer live e tá em contato com vocês e tá ensinando, isso acho que tá sendo bem bacana, coisa que a gente não tinha tempo no passado para fazer, hoje tem, então vamos manter esse contato de qualquer maneira, com certeza. Obrigado, Rita, por você também estar vendo a nossa live. Vamos lá? Vou mostrar para vocês, se eu não fosse fazer o caminho, como que eu mostraria para vocês o caleidoscópio. Então, para o caleidoscópio, eu ia precisar de 6 partes dessa. Lá com uma faixa a gente consegue 11 partes, tá? Então, o caleidoscópio é aquele que a gente brinca quando criança, que vai montando com as réguas ou espelho. Com régua dá certo? Colocar 3 réguas ou 3 espelhos? A Vera falou que ela vai comprar régua porque antes ela fazia com espelho as marcações. Olha que legal. Com 2 espelhos. Olha que bacana aqui, gente. O caleidoscópio é quando eu tenho esse efeito aqui, ó. Eu tô olhando e vejo todas as estampas na mesma posição, tá? Se eu não fosse fazer o caminho, eu podia estar fazendo aqui um suplá, uma toalhinha de chá, que ficaria bem bonito. Como eu vou estar fazendo um caminho de mesa, então não vai ficar nessa configuração. Essa configuração aqui, vocês vão ver que vai ser o centro do nosso trabalho. Inclusive, na apostila, a gente fez com 2 estampas. Por que que a gente fez com 2 estampas? Para dar esse efeito aqui. Olha que bonito que ele ficou, ó. Ele ficou no centro um caleidoscópio. Não tem mais esse caminho, né, Isabela? Não, acho que esse não mais. No centro aqui um caleidoscópio e depois ele veio com uma estampa diferente nessa ponta e depois a outra diferente também. No caso aqui, eu vou estar fazendo com todas as estampas iguais. Como é que eu vou colocar o meu tecido para dar esse efeito? Aqui em cima na apostila tá mostrando a posição de cada tecido pra gente dar esse efeito, tá? Como que eu faço? Primeiro eu vou costurar toda essa faixa, depois eu costuro toda essa e depois eu junto. Então, eu vou mostrar pra vocês aqui a posição. Como que eu vou costurar. Se eu fizer aqui, tudo bem, Bela? Traz um pouquinho mais para o meio.
Ó, eu vou montar só metade para vocês terem uma ideia, tá? Acho que nem metade vai dar, né? Vou ter que fazer uma parte, depois outra parte. Ó, essa aqui é a posição. Essa posição, vocês vão ver... Isso mais pra cá. Oi? Traz mais pra cá, isso. Trazendo. Ó, aqui é o comecinho. Essa maneira de colocar, a posição como vai colocar, tá lá na apostila. Eu vou mostrar só em partes. Então, eu pus 4 aqui para vocês verem. Como é que eu vou costurar? Ó, eu pego esse, deito em cima desse e costuro essa parte. O pulo do gato dessa técnica, que eu falei para vocês, que eu tenho esse chanfradinho aqui, é que eu devo costurar e vir até aqui, ó, até um pé de máquina. Então, eu venho costurando ele e quando chegar aqui eu paro, tá? Vamos fazer isso. Essa luz tá atrapalhando? Não? É importante também aqui a gente encostar as costuras, tá? Uma pra cima, outra pra baixo. Neste caso, eu vou começar daquele ponto que eu falei pra vocês. Onde eu deveria parar é onde eu vou começar, tá? Vini, tem alguém tá com dúvida? Não. Ó, costurei aqui, volto, posiciono ele aqui. Agora, eu vou vir com essa aqui em cima. Aonde eu vou parar a costura? Aqui também, ó. Venho aqui, marco, eu vou parar a costura faltando um pé de máquina. Ó, faltando um pé de máquina, parei a costura. Venho aqui, posiciono e já venho com o próximo aqui, ó. Tá vendo que ele tá ficando uma reta assim, uma faixa? Encosto costura com costura. O corte, gente, tem que ser muito preciso, tá? Dá pra mostrar aqui, Bela, ó. Eu vou parar a costura aqui, faltando um pé de máquina, ó. Só um pouquinho que acabou a linha da bobina. Gente, se vocês tiverem alguma dúvida, manda. Compartilhem o vídeo para mais pessoas aprenderem junto com vocês. Ó, tô chegando aqui mais pro meio. Essa aqui é a minha posição do próximo que eu vou colocar aqui.
Agora esse, não se preocupem na posição, porque tem lá na apostila. Você já disponibilizou, Bela, a apostila lá? Uhum. A apostila já tá lá para vocês baixarem. Eu vou jogar nos grupos de WhatsApp. Enquanto isso, enquanto eu costuro aqui, Isabela vai falar para vocês como entrar no nosso grupo do Telegram e do WhatsApp. No Telegram é só jogar na busca Denise Sá, que já vai aparecer lá o grupo com o iconezinho da empresa, né, que é a casinha de costura. E no grupo do WhatsApp é só você vir aqui nos links que tá aqui no Instagram, vai estar escrito Instabio, você clica lá, tem lá grupo de WhatsApp com o iconezinho do WhatsApp, você clica e você já vai receber o convite para entrar no grupo. Nos grupos a gente posta quando chega tecido novo, as apostilas, né, para o pessoal rever, novidades, promoção, quando tem também a gente tá postando. Em falar nisso, com a promoção que a gente Em falar nisso, a gente bateu 5.000 seguidores no Instagram essa semana. E para comemorar, a gente tá com um cupom de desconto no site de 10% de desconto. É só colocar no... Depois que você, né, fizer a sua compra, ali na caixinha de cupom, você coloca Insta10, tudo maiúsculo. Tem postagem sobre isso aqui no Instagram também. E você ganha 10% de desconto em todo o site. Em comemoração aí aos 5.000 seguidores que a gente bateu essa semana. Cupom válido até o dia Isso, 14. cupom válido até dia 14, agora sexta-feira. Ó, agora eu já tinha deixado costurada a última parte, vou só costurar aqui. Esse aqui ficou bem compridinho, tá? Essa semana não vai dar pra mim quiltar, mas eu vou quiltar semana que vem. Que essa semana, não só eu, como acho que várias das meninas aqui se inscreveram no curso de quilt da Fábia. Tem uma pergunta da Edna, ela perguntou assim: Denise, queria saber o seguinte, vejo que você emenda as faixas. Quando você faz o recorte, as costuras não ficam desmanchando? Onde você faz, né, o corte? O que você faz para isso não acontecer? Então, é o tamanho do ponto, Edna. A primeira coisa, assim, eu não gosto de cortar tudo e depois ir para a máquina costurar. Eu gosto de ir cortando aos poucos e levando para a máquina aos poucos. A outra coisa é o tamanho do ponto da máquina. Eu uso no máximo 2,5, tá? Então, entre 2 e 2,5, para mim é o máximo. Porque ele fica mais juntinho, então fica mais difícil de desmanchar. A outra coisa é manusear menos o tecido, né? Então, você primeiro passa e depois você corta. Quando você faz isso, você manuseia menos o tecido, então o risco dele desmanchar também é menor. Mas o principal é você estar com o ponto um pouco menor, entre 2 e 2,5. Não esquecendo também da qualidade da linha, né? A gente pensa que linha não tem data de validade, né? A linha tem data de validade. Uma linha, depois de 1 ano sem uso, guardadinha, ela fica mais sensível, né? Ela quebra com mais facilidade e ela vai desmanchar o trabalho também com mais facilidade. Então, não esquecendo também disso. Engomar ajuda em alguma coisa ou não? Ajuda. Ajuda? Ajuda bastante. Engomar também ajuda bastante. O engomar é legal porque não só ajuda de não ficar desmanchando, porque fica um pouco mais firme também, mas também ajuda no fato de não desfiar o tecido. Todo tecido desfia, gente. O tecido digital, o tecido rotativo, todos eles desfiam. Uns mais, outros menos. Não é só na qualidade, não é só no tipo de estamparia, né? No digital ou não. Também está muito associado ao tipo de fio que é utilizado, a base que é feita a trama. Então, assim, é bem bacana você engomar. É que a gente no dia a dia, na correria, a gente acaba não engomando. Mas se vocês acharem que desmancha menos engomando, bora engomar, tá bom? Ó, eu já costurei toda a parte. Agora, feito isso, vou colocar aqui um pedaço deles. Eu já tinha feito o outro pedaço.
Agora, a gente só vai juntar uma parte com a outra, tá? Lembrando que a gente vai alinhar por essas costuras também, aqui e aqui, e todos esses centros aqui, tá? Eu ia pedir pro Vinícius passar, mas eu vou passando ele agora. Quanto tempo eu tenho, Vini? Nossa, essa live eu achei que ia ser tão rapidinha, a gente levou mais tempo. Eu vou costurar só uma parte. Tem pergunta? Meninas, vocês estão entendendo tudo, não tem dúvida nenhuma? Ela falou que ela entendeu e agradeceu a explicação do ponto. Edna, se tiver mais alguma dúvida, me pergunta, tá? E aí, o que tem são vários elogios, tanto no Facebook quanto no Instagram, dos tecidos e do trabalho. Ai, a gente agradece, a gente fica muito feliz. Eu gostei muito que a ID deu a sugestão da gente estar fazendo esse trabalho. A gente volta a falar para vocês. Quem quiser pode estar sugerindo. Esses tecidos tem lá no site. Você tinha comentado, né, logo no início da live, e o outro modelo, né, de caminho de mesa. Para caso alguém não estava ainda na live e não viu, mas tem a aula no YouTube desse outro modelo. Tem lá, tem aula também, se eu não me engano, no IGTV, mas no YouTube eu tenho certeza que tem. Que é o nome do da live que fica mais fácil. que é o triângulo de 60 graus nas pontas. E perguntaram com quantos centímetros fica esse caminho pronto. Ó, eu tenho quase certeza que ele fica com 1,60 m, hein? A Selene falou que você explica muito bem, e a Ana Gerônimo falou que ela pensou que fosse difícil, mas com a sua didática ficou tudo bem mais simples. Ai, que bom. E falaram aqui que amam esses barrados, que já fizeram muitas toalhas, muitos jogos de toalhas com eles também. Aí depois a gente pode mostrar, né, pra quem nunca fez. Sim, sim. Relembraram aqui a arte com carinho. Relembrou pra mim falar que vai ficar gravado. Que ela só conseguiu entrar agora, que ela tá na rua. Todas as lives ficam gravadas, ficam tanto aqui no Instagram, fica ali na pastinha do IGTV de live, no Facebook também. E a gente vai subir depois as lives pro YouTube também. A gente já subiu algumas e assim que terminar essa, a gente já começa a preparar pra subir ela também no YouTube. E perguntaram se vai ter reposição das faixas Antúrio e Dália. Ai, meu Deus, eu não vejo a hora que chega. Gente do céu. Essa semana até o representante da Cataguases, que é onde a gente faz os nossos tecidos, ele veio aqui, ele saiu de cabeça quente de tanta reclamação minha em relação à entrega, porque a gente lança o tecido, ele acaba rapidinho, aí eu quero a reposição e demora 30 dias para chegar a reposição. Gente, até o final desse mês tem que chegar todas as reposições. Do tecido borro, das faixas, a faixa dália, eu queria estar fazendo este caminho com a faixa dália, que eu acho que ia ficar lindo. Mas até o final do mês, com certeza, chega a todos. Costuradinho. Ó que bonitinho, ficou certinho. Olha os encaixes. Ó, aqui. Olha que bela, se eu fazer assim, dá pra ver? Gente, é muito grande o caminho. Mas vocês conseguem visualizar que no centro dele tem um caleidoscópio? Tá? Então, tá repetindo o desenho tudo certinho. A Isabela vai fazer o marabalismo dela para mostrar o caminho inteiro. Beleza? Essa semana eu quilto ele, ou essa semana ou a outra. A gente vai quiltar ele. E aí eu vou mostrar para vocês. Eu vou medir aqui para dar certeza do tamanho. Só um minutinho.
Ó, ele vai ficar com 1,5 m. Por A Edna falou que ela tá 40. apaixonada pelos seus tecidos, mesmo ela nem sendo costureira. Ah, começa a aprender a costurar. É tão legal. Inclusive, a gente tem, né, o curso de mini quilt, que é bem... Eu, pelo menos, acho que é um jeito bem bom pra começar assim. Tem lá tudo explicadinho, passo a passo. São 9 tipos de costura diferentes, né, de patchwork. Bem legal. Então, esse curso que a Bela tá falando, ele tá no YouTube e ele tá também no IGTV. Ele só não está, acho que no Facebook, porque na época a gente não tava gravando pelo Facebook. Mas vocês entrando lá no YouTube, ele chama o curso de mini quilt. É para iniciante. É muito fácil, a gente ensina como calcular os tamanhos também. É um curso muito rápido, sabe? Acho que os vídeos têm por volta de 10, 15 menos. minutos. É 5 minutinhos. Alguns têm 5 minutos, 2 minutos, 3. Então, E tem um ou outro que é um pouco maior, mas... E o próprio canal mesmo do YouTube tem vários vídeos. Tem ensinando log cabling, tem ensinando técnica de faixa, janela. Tá cheio de vídeo lá ensinando. isso. A gente, quando fez esse curso do mini quilt, a intenção era fazer vídeos rápidos para a pessoa realmente sentar na máquina, ver ele várias vezes, quantas vezes quiser, sem perder muito tempo e já começar a entrar nessa área de costura. E tudo tem apostila também, na descrição, tá, caso, né, queira imprimir, prefere o papel do que o vídeo, todos têm apostila, tudo na descrição, de graça. Olha que bacana, ó. Quando a gente fez essas faixas, o começo das faixas, a intenção sempre era fazer assim, barrados de toalhas, né? Olha que bacana, hoje a gente fez o caminho, a gente já fez vários americanos. Vini, pega pra mim aquele lá da faixa relax. Vou mostrar pra vocês, pra quem não viu ainda, uma cestinha que eu fiz com tecido de faixa. Olha que bonitinho. Aqui uma cestinha pra gente colocar no banheiro com as coisas, shampoo, escova de cabelo. E no site, assim que você entrar no site, tem um banner escrito faixas decorativas. Todas as nossas faixas, elas estão ali. Então, se você quiser ver elas mais fáceis, é só entrar no site, colocar lá faixas decorativas, você já vai ver todas as faixas que a gente tem disponíveis. A gente conseguiria colocar lá no site, linkar o vídeo também para as pessoas? Acho que sim. Olha lá, vamos ver se a gente consegue no próprio site já colocar para vocês a indicação do vídeo no YouTube para vocês assistirem. Gente, tem alguma pergunta? E vários elogios, tanto no Facebook quanto no Instagram. Vários corações. A Ana falou, preciso aumentar meu pedido, comprar mais essa faixa, ainda dá tempo? Aí, né, Acho que você comprou, Ana. Então, ela falou que precisa de mais. Ah, você precisa de mais. Demais. Dá tempo sim, se ainda quiser. tem bastante também. Qualquer coisa, você me manda um zap, que eu vou lá e eu altero o seu pedido. Aproveita que você ganhou desconto, 10% de desconto, hein? A Edna, ela falou que ela tem as 2 faixas que vêm junto com os girassóis. Isso. Ela tá perguntando qual o tecido que tem no outro caminho do início da live, que eu acho que é esse aqui, o tecido que combina. O outro celular, por favor. Que é esse que tem o vídeo no YouTube. Olha, é a Edna, né? Olha Isso. a Edna. A Edna fez, gente, de sugestão para vocês também. A Edna fez o bandô da cortina da casa dela. Ela até me mandou as fotos com o tecido de barrado do girassol. Olha que legal, Edna. Ó, pode ser o tecido damasco rosa, o tecido damasco canela, que combina com esse daqui, tá? Mas também pode ser, o verde. ó, um bale verde. Olha que lindo que ficaria se fosse o bale verde. Deixa eu ver um outro. O bale salmão. O damasco verde, né? O damasco verde. Tem ali, ó. Aonde, filho? É que ali tem de 1 metro, mas tem uma cestinha aí embaixo, ó. Se quiser só mostrar o tecido. Ó, que foi o tecido que a gente usou aqui na live, tá? Eu não achei o outro pra mostrar.
Ó, esse daqui ficaria bonito. É que esse aqui eu acho que ficaria rosa demais, né, Bela? Eu já iria preferir o pérola com verde, eu já Olha que já gosto bonitinho mais. no amarelo. A gente fala muito sobre combinar tecidos, né? Então, uma dica para vocês combinarem tecidos é vocês verem as cores que estão aqui e procurar os tons próximos a elas, que com certeza vocês vão estar acertando para combinar. E cores, aqui ó, por exemplo, a gente tem cores que são básicas, que eu falo, por exemplo, a cor pérola ou branco. Elas são básicas, são muito fáceis de combinar com elas, mas elas também têm uma função de trazer luz, uma luminosidade para o trabalho, tá? Então, no caso do pérola, uma luminosidade. No caso de um tecido escuro, um preto, por exemplo, ele traz eu vou falar uma palavra Fica que eu mais tenho... fechado, né? ele vai... Assim, a minha impressão é que dá mais destaque pro que é colorido. Isso. Mas ele também traz um requinte, né? Olha que palavra bonita. Um requinte. Né? Fica uma coisa, um requinte, fica bem bonito também. A Zelma gosta muito de usar cores mais escuras, gosta de usar o preto, e eu vejo os trabalhos dela, ficam realmente muito bonitos com preto. Mas são todas essas cores que combinam ali. Mais alguma pergunta? Não? Vários elogios. Então tá bom. Gente, para semana que vem, eu vou ver se eu dou uma continuidade à live que nós fizemos a semana passada, que nós fizemos aquela flor. Então eu quero ver se eu faço a gente começar a ampliar aquele trabalho com outras técnicas. Nisso eu estava pensando em mostrar para vocês 3 maneiras de fazer uma técnica chamada Flying Geese, tá? Então eu quero ensinar vocês a fazer o Flying Geese em 3D e o Flying Geese de outras maneiras. Você consegue pegar ali? Então, ó, esse, para quem não conhece, o Flying Geese ou gansos voadores, que é essa técnica aqui, eu posso fazer ela assim, mas eu tenho outras maneiras de fazê-la também. Ó, esse aqui é um bloco que ele daria continuidade àquele bloco da semana passada. Então, provavelmente, semana que vem, nós vamos aprender a fazer de 3 maneiras diferentes essa técnica aqui, tá bom? Por hoje é só. Muito obrigada por vocês estarem aqui novamente. Não esqueçam que lá no nosso site, usando o cupom de desconto INSTA10, vocês vão ganhar 10% de desconto nos produtos. Essa promoção vai até sexta-feira, dia 14/8, tá bom? Muito obrigado, um beijo carinhoso para vocês, o meu abraço virtual. E até a semana que vem, tá bom? Beijos!